Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. Litros ou quilos? A precisão na medição do consumo dos veículos. A preocupação com a economia de combustível ganhou grande destaque e importância no início dos anos de 1970, quando ocorreu a primeira grande crise do petróleo e que resultou na elevação do preço dos combustíveis. Antes disso, entre os consumidores, ninguém dava importância se o veículo bebia muita gasolina. Naquela época, não havia carro flex e muito menos elétrico. A questão ganhou tanta repercussão em nosso país que o governo, além de lançar o programa do Proálcool, determinou um horário de funcionamento dos postos de abastecimento em todo o território nacional, que passaram a fechar às 20 horas e abrir somente no dia seguinte. Em decorrência disso, para viagens mais longas, os proprietários de veículos compravam botijões para armazenar combustível extra, fora o que podiam abastecer no tanque, que se transformavam em parte da bagagem com a finalidade de garantir o abastecimento dos veículos após o horário de fechamento dos postos. As fábricas que antes se preocupavam mais com o desempenho dos veículos passaram a se dedicar à redução do consumo de combustível, que se transformou em um importante item mercadológico. Para garantir ainda mais autonomia, além do trabalho para a redução do consumo, algumas empresas ampliaram a capacidade dos tanques. Foram épocas difíceis, mas divertidas, pelas inusitadas maneiras que os consumidores criavam para não ficar sem abastecer seus carros. As engenharias das empresas ganharam destaque pelos projetos que desenvolviam para tornar os carros mais econômicos e com maior autonomia. Muitas fábricas passaram a promover eventos para comprovar a evolução atingida pelos seus veículos. Assim, transformaram os carros e caminhões em produtos mais avançados, com design mais aerodinâmico, mais leves pela utilização de materiais especiais e também mais resistentes, pneus de maior durabilidade, e deram início à utilização do turbocompressor de motores, que atualmente é um equipamento praticamente obrigatório pelos benefícios que proporciona para a economia e em acréscimo também para o meio ambiente. Com a dedicação à economia de combustível, as fábricas passaram a realizar programas de longas viagens, às quais deram a denominação de raids, com acompanhamento de engenheiros que faziam reuniões com jornalistas, aos quais transmitiam a importância de aperfeiçoar a forma de condução dos veículos, com valorização para a economia e também para a segurança. Na total dedicação para a economia de combustível, além da preocupação com o uso de componentes mais modernos, produtos mais eficientes e duráveis, tive a oportunidade de conhecer uma nova forma de medição de consumo de combustível. Alguns proprietários de automóveis adotaram o tradicional recurso de encher o tanque antes de uma viagem, percorrer uma longa distância e, ao completar o percurso, reabastecê-lo e dividir a distância percorrida pelos litros consumidos para conhecer o nível de consumo registrado. Conheci em meados da década de 1980 um critério mais preciso, que adota um sistema de peso do combustível utilizado no cumprimento dos percursos. Isso aconteceu em um evento promovido pela Fiat. O uso do peso do combustível e não do litro ocorre porque cada combustível tem uma densidade diferente. Por exemplo, a gasolina tem a menor densidade dos combustíveis disponíveis nos postos atualmente. Sua densidade é de 700 a 770 gramas por litro. Já o álcool tem densidade de cerca de 790 gramas por litro e o diesel entre 820 a 865 gramas por litro. Para nós,
simples usuários, não muda nada, pois pagamos por litro e no final a medição é em quilômetros por litro. Mas para os engenheiros, a precisão é primordial. Então, utilizando o peso, podia-se comparar melhor o desempenho energético. Como a gasolina é mais leve, em 10 quilos são cerca de 13,6 litros. Esses mesmos 10 quilos de diesel dão apenas 11,8 litros. Lembro de testes com carros e caminhões nos quais acompanhava o engenheiro José Fernando Leite de Campos, um dos responsáveis pelos trabalhos realizados no campo de provas da Ford em Tatuí. Naquela época não havia injeção eletrônica e nem sistemas eletrônicos como se tem hoje em qualquer veículo, nem o Flowmeter, instrumento que facilita a vida dos engenheiros, pilotos e funcionários responsáveis por testes com maiores precisão e rapidez para registrar os resultados. Esse Flowmeter utiliza um medidor de vazão eletrônico que consegue mensurar a velocidade de passagem de um fluido, o combustível, dentro de um conduto fechado e calcular a vazão do sistema de transmissão desse fluido, inclusive entradas e saídas. Então, para se ter maior precisão, os engenheiros utilizavam o método de peso do combustível para medir o consumo. Esses testes mais precisos exigiu a retirada do tanque do veículo, o seu total abastecimento e, durante o percurso, os reabastecimentos necessários, até o final da viagem, quando o tanque era novamente retirado para o reabastecimento final. José Fernando, com 40 anos de trabalho como engenheiro e 33 anos funcionário da Ford, explicou que a ação mais importante era a instalação das mangueiras, linhas de combustível devidamente aumentadas no comprimento para permitir que o tanque fosse baixado, que é a sua retirada do veículo para o abastecimento completo. Pesagem e novamente instalado sem o risco de serem desligadas ou desacopladas durante o cumprimento do longo roteiro pelas irregularidades e má conservação dos pisos do percurso. Assim, os veículos saíam para cumprir a rota determinada e durante o percurso eram realizados os rodízios dos condutores e também das posições dos veículos no comboio para reduzir e eliminar possíveis variáveis. No final do percurso, os tanques dos veículos são novamente baixados e pesados com o registro dos valores dos pesos do combustível consumido por cada veículo. Para se obter o valor do consumo de cada veículo, era feita a divisão aritmética do peso do combustível consumido pela sua densidade. Para melhor esclarecer, usou como exemplo o teste feito em caminhões pesados e o consumo aleatório de 20 kg de diesel para percorrer uma rota estimada de 73 km. Por ter densidade de 0,853 kg por litro, 20 kg de óleo representam 23,45 litros, cujo resultado do teste foi de 3,11 km por litro. Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.